Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo estamos iniciando uma nova trilha aqui no canal, desta vez uma trilha dedicada ao desenvolvimento de aplicações utilizando frameworks e microframeworks. Olha só que legal! E também vamos utilizar aí muitos conceitos bacanas, né, de boas práticas, de outras tecnologias também. Então a gente vai ver uma variedade de conceitos, de arquiteturas, né? Vai ser bem bacana aí. E o bacana também é que a gente vai utilizar diversos frameworks, beleza? Então a gente vai ter um projeto específico aí para cada framework que a gente for utilizar aqui dentro desta trilha. Então, primeiramente a gente vai ter aí frameworks como Symfony, Laravel, Lumen, Laminas, Mesio, Falcon, Cake PHP, a gente vai também utilizar o Slim, CodeIgniter. Então a gente tem uma variedade de frameworks e microframeworks, né, que a gente vai desenvolver aí diversos projetos aí para que a gente possa ter uma flexibilidade no mundo aí, né, da programação PHP. E claro, aí para você conhecer um pouco de cada um deles e para você poder aí ter um leque de conhecimento e poder escolher aí qual que vai ser o seu favorito, beleza? E o legal também é que a gente vai ver diversos novos conceitos, beleza? Como conceitos de boas práticas, outras tecnologias. Então vai ser bem bacana essa trilha aqui, beleza? Então vamos lá. Neste primeiro momento a gente vai desenvolver um projeto de API de notícias. Então vamos ver aqui o que está sendo solicitado. Precisamos que seja desenvolvido uma API de notícias para que nosso cliente possa incorporar em seu portal. Foi solicitado que a API possa realizar as seguintes ações: cadastrar autor, tá? A gente vai ter que ter aqui uma rota de autores, tá? Específica para cada autor. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui poder cadastrar autor, a gente vai poder listar todos os autores, a gente vai poder listar um único autor por ID, a gente vai poder editar o autor e excluir o autor. A gente vai ter que ter as rotas de notícias. Então essas rotas elas serão cadastrar a notícia, listar todas as notícias, listar todas as notícias de apenas um único autor, listar uma notícia através do ID ou slug. Para quem não conhece, o slug é justamente isto aqui, né, que a gente tem lá na URL, por exemplo, site, né, barra notícia, barra isso aqui. Então, isso aqui é um slug, tá? Porque são palavras separadas por hífens, beleza? Então a gente vai poder também editar notícias através do ID ou do slug, excluir notícia através do ID ou do slug, excluir todas as notícias de um autor em específico. A nossa API ela também vai ser capaz de realizar busca, né? Então, se a gente desejar fazer uma busca pelos autores, a gente vai informar o nome do autor e a API vai ter que ser capaz de retornar para a gente aí os resultados contendo o nome do autor. E a mesma coisa se aplica nas notícias, né? A gente vai buscar as notícias pelo título. A nossa API ela também deverá ser capaz de ordenar os resultados. Então, a nossa listagem de autores, por exemplo, ela vai ter que ser ordenada, por exemplo, pelo nome, né? A gente pode ordenar pelo nome de modo ascendente ou descendente. E os resultados das notícias a gente pode ordenar pelo título ou por data, ambos de maneira ascendente ou descendente. Beleza? A gente também vai ter que implementar paginação na nossa API. Tá? Os resultados eles têm que ser paginados. Caso a gente tenha, por exemplo, 1 milhão de registros, a gente não quer trazer 1 milhão de registros em uma única página. Isso vai tornar a API muito mais lenta, né? Vai fritar o processamento, lá, o processador do servidor ou do seu ambiente local, e isso vai ser bastante custoso também para a sua memória da sua máquina ou do servidor. Então, por isso que a gente faz a paginação. Tá? Então, a paginação dos autores aí, a gente vai limitar por 15 resultados por página, tá? E a das notícias a gente vai limitar 10 por página. E também teremos aqui os extras, tá? O rate limit é bem interessante porque ele vai impedir que determinado IP fique realizando requisições sequencialmente, né, uma atrás da outra, sem intervalo.
E após, vamos dizer, por exemplo, após 5 requisições, a gente faz um bloqueio temporário para aquele IP e só depois a gente desbloqueia, né, para ele voltar a fazer novas requisições. Então a gente estabelece aí um bloqueio, digamos, de 20 segundos, 30 segundos ou ao menos, para que aquele IP possa voltar a realizar as requisições. A gente também vai fazer um cacheamento de dados utilizando o Redis. O Redis ele é um banco de cache, né? Ele grava as informações utilizando o modelo de chave-valor. Beleza? Ele é bem bacana, é bem interessante. E isso aqui vai fazer com que os resultados, né, das nossas listagens sejam retornados de uma maneira mais rápida. Porque a gente estabelece um tempo, né, para que esse cache expire. Então, por exemplo, a API vai bater no banco de dados a primeira vez, né? Você consultou lá a primeira vez, retornou 15 resultados. Então, esses 15 resultados, quando você for bater novamente lá no banco de dados, por exemplo, depois de uns 5 minutos, ele vai trazer do banco de cache, beleza? Porque o cache ainda não expirou. E isso vai fazer com que a informação seja retornada de uma maneira muito mais rápida para a gente. E, por fim, a gente vai implementar aí o OAuth 2 para aumentar a segurança da API. Então, a gente vai utilizar o OAuth 2 aí para que a API fique mais segura, né? Para que nem todo mundo possa realizar as requisições da nossa API e ver quem são os autores e ver quais são as notícias que a gente está cadastrando e utilizando aí dentro da nossa API, né? Então, é por isso que a gente vai utilizar o OAuth 2 aí, porque a pessoa ou o sistema vai ser obrigado a ter um cadastro, né? Vai ter que ter um token para poder utilizar as nossas rotas, beleza? E quais são os requisitos que a gente vai precisar utilizar aqui? Tá? Então, os requisitos são PHP, né? A gente vai precisar utilizar o PHP 7.4 ou superior, o Composer, tá? Para quem não conhece o Composer, ele é um gerenciador de dependências para o PHP, tá? Então, ele é bem semelhante ao Nugget do C Sharp, ao NPM do Node, entre outros aí. A gente precisa ter também instalado o MySQL, beleza? Você pode ter instalado aí o MySQL Workbench também, tá? Que é um SGDB para a gente gerenciar o nosso banco de dados. E o Redis a gente faz a instalação no final do curso, tá? Um ponto importante é que aqui com PHP 7.4 a gente precisa realizar algumas ações. Caso você utilize o Windows, é só você baixar o AMP ou o XAMPP, com certeza já vai vir o PHP 7.4 totalmente instalado com todas as libs disponíveis. E se você utiliza o Linux, né, por exemplo, uma versão do Ubuntu 18.04 ou a 20.04 ou Mint, por exemplo, enfim, a gente precisa fazer a instalação. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira bem rápida, tá? O que a gente precisa instalar aqui. E depois a gente vai dar sequência aí. Então, estou aqui com o site aqui aberto aqui, ó, do PHP, não o site do PHP, né? Esse site aqui, Computing for Geeks, tá? Ele é bem bacana porque ele ensina aqui você instalar o PHP no Ubuntu 20.04, no 18.04, 16.04, enfim. E também funciona no Mint, tá? Como eu estou utilizando o Mint 19, então eu precisaria, por exemplo, executar este processo aqui, ó. Tá? Eu já tenho o PHP 7.4 instalado em minha máquina. Vou apenas demonstrar para vocês algumas coisas. Tá? Então você executa aqui esse comando para atualizar as dependências, né, dos pacotes do seu sistema e adiciona, faz essa instalação aqui desse pacote, beleza? Então, por exemplo, a gente faria o seguinte. Vamos lá. Vou botar minha senha aqui, tá? E tá aqui, ele está atualizando aqui os pacotes do meu SO. É só aguardar a execução. Executou, ó, aparentemente não retornou nenhum erro, né? Ele leu com sucesso. E aí a gente pede para executar este comando aqui também. Só que esse comando aqui ele está invertido, tá, galera? Então prestem bastante atenção porque o Y ele fica aqui no final. Eu já tenho instalado, então ele não vai instalar novamente. Beleza? O repositório do PHP é a mesma coisa. Eu já tenho instalado ele, eu vou apenas mostrar para vocês como que a gente faz. Coloca aqui, quando aparecer esta mensagem aqui, você
dá um Enter e automaticamente ele já vai inserir o pacote nas dependências aí do seu SO. Então vamos aguardar aqui a execução. Tá, ó, foi realizado com sucesso. E por fim a gente atualiza novamente aqui as dependências aqui. Então, só aguardar, ó, executou. E aí você já pode fazer exatamente isso aqui, ó, um apt cache search php 7.4. Ao fazer isso, perceba que ele já me trouxe aqui todas as libs do PHP 7.4 aqui que estão disponíveis para que eu possa fazer a instalação. Beleza? Então, ao fazer isso, a gente precisa instalar. Vamos lá. O apt aqui get, vamos lá, apt get install PHP 7.4. Beleza? A gente vai também utilizar aqui a zip. Vou baixar também a XML. Vou pegar as principais que são mais utilizadas, tá? Então, a MySQL, com certeza, porque a gente vai utilizar o banco de dados MySQL. O MBString, tá? Isso aqui é importante. O JSON. Esta lib aqui também, de internacionalização. O GD, tá? Vou baixar também aqui o GMP. O FPM não precisa, tá? O dev eu vou colocar, caso a gente utilize alguma coisa, a gente já tenha. O curl, beleza? O CLI, para a gente trabalhar aqui com o Command Line Interpreter. O que mais? Vamos lá. Essa lib aqui do BCMF. Vou baixar aqui o Xdebug, caso seja necessário, eu já tenho instalado, tá? Vamos baixar aqui esta lib também aqui, ó, cadê? A lib do Redis a gente vai deixar para instalar depois, beleza? Mas se você quiser instalar agora não tem problema, então eu vou fazer isso agora também. A gente também vai podemos instalar esse egg binary aqui também, é bem importante, tá? E por fim, deixa eu ver se a gente vai instalar mais alguma coisa, acho que não. Se a gente precisar de mais alguma lib, eu instalo e explico para vocês depois. Tá? Se você também precisa instalar, para quem utiliza o Linux, é bom instalar o servidor Apache, tá? Apache 2, tá? Esqueci até de colocar aqui. Então, você também coloca aqui o Apache 2, tá? Então, como a gente está instalando as libs do PHP, a gente também precisa instalar esta lib aqui, ó, do Apache. Lib Apache 2 Mode PHP 7.4, tá? Para ele poder interpretar lá o PHP 7.4 no Apache. Então, feito isso, é só a gente colocar aqui um "-y" no final e executar, tá? Ele não funcionou. Aqui ele não funcionou porque eu digitei errado, né? Install aqui. Mas ao fazer isso, ó, ele vai iniciar aqui uma série de instalações, tá? Eu já tenho a maior parte das libs instaladas, então ele vai instalar somente as que eu não possuo instalado, como foi o caso aqui do Redis, tá? Que ele instalou. E tá pronto, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para você instalar o Apache 2, você vem aqui, executa um apt install Apache 2. Beleza? Eu já tenho instalado, então por isso que não funcionou. Apache 2, confirma a instalação e ele vai instalar sem nenhum problema aí. Agora, um outro ponto bem importante, o Composer, pessoal. Tá? O Composer, como eu falei, é o gerenciador de dependências aqui do PHP. Então, você visita aqui o site do getcomposer, tá? .org, clica aqui em Get Started, iniciando, né? E vem aqui na instalação aqui. Se você utiliza o Linux, só você seguir esses passos aqui, conforme ele tá falando aqui, e tudo vai funcionar corretamente, tá? Tem uma maneira bem legal de você instalar o Composer também, que é da seguinte maneira, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se
vocês vierem aqui instalar Composer Ubuntu e clicar aqui, ó, no link da DigitalOcean, tá? Tem um material bem bacana aqui. Vocês só precisam executar estes passos aqui, tá? Primeiramente, vocês precisam ter o curl instalado no seu SO, tá? Não esqueça, porque ele é bem importante. Então, ao fazer isso, é só você executar aqui o comando aqui, o curl, ele vai baixar o Composer, tá? Localmente aqui, tá? E ao fazer isto, você já pode até pular para esta etapa aqui, ó, onde ele vai pegar o arquivo que ele baixou, tá? E vai jogar para dentro desta pasta aqui, ó, user local bin. E feito isso, você vai poder executar aqui o composer --version. E ao fazer isso, ele te retornará aqui a versão do composer que você instalou. Beleza? Então isso significa que o composer está instalado e pronto para funcionar na sua máquina. Legal, né? E agora também você precisa instalar o MySQL. Tá? O MySQL também aqui na DigitalOcean tem um tutorial bem bacana aqui. Eu uso ele bastante assim quando eu preciso instalar algumas vezes, quando eu não me recordo de tudo. Então é só seguir esses passos aqui e instalar sem nenhum problema aí na sua máquina. Beleza? Os links que eu mostrei aqui no vídeo para vocês, eu vou colocar na descrição deste vídeo, para que vocês possam aí conseguir configurar o ambiente de vocês. Beleza? Agora, por fim, a gente vai conhecer o framework que a gente vai utilizar aqui para desenvolver a nossa API, que é o Lumen. Tá? Então, eu vou abrir aqui o site do Lumen. Tá aqui, ó, Lumen. Tá? Ele é um framework do Laravel, né? Para quem não sabe, frameworks, né, ou microframeworks são nada menos são que agregados de códigos que facilitam, né, o nosso trabalho aí no dia a dia. Então ele já tem bastante classe, bastante arquivos aí que auxiliam no desenvolvimento. Tá? Então a gente não precisa desenvolver tudo do zero. Então, o framework ele já cuida de boa parte para a gente. Tá? Então a gente só precisa sentar e desenvolver a aplicação propriamente dita. Beleza? Então este aqui é o Lumen. Tá? Ele é um microframework do Laravel, um microframework para criação de APIs, tá? E microserviços também. Então, a gente vem aqui, clica aqui em documentação e aqui em instalação. Então, aqui em instalação ele fala que você precisa ter a extensão do PHP MBString, a SSL, a PDO e o PHP tem que ser maior ou igual 7.2. Então, como no nosso caso aqui a gente está utilizando PHP 7.4, então a gente já consegue utilizar ele sem nenhum problema. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai copiar este comando aqui e vai executar aqui em nosso terminal. Tá? Então, coloquei aqui o comando e vou dizer aqui qual que é o diretório que eu quero gravar aqui, baixar o meu Lumen, tá? Então, eu vou dizer que vai ser no var www e vou chamar aqui o projeto de API notícias. Beleza? E vou dar um enter aqui. Feito isso, a gente vai aguardar a execução, né, do Composer, né? Nesse momento aqui ele está criando o projeto para a gente. Então, ele vai pegar o projeto e vai baixar lá dentro do diretório que eu informei aqui, ó, var www/API notícias, beleza? Esse processo é um pouco demorado, tá? É assim mesmo. E depois que ele concluir, a gente já pode conhecer a estrutura do Lumen, né? E também executá-lo para vocês entenderem aí. Então aqui para mim apareceu, para confirmar aqui, eu vou simplesmente dar um enter. Eu não sei aqui o motivo pelo qual ele não foi. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Deixa eu executar novamente aqui. Deixa eu ver se ele está esperando que eu coloque aqui a minha senha. Estranho, né? Sim. Deixa eu instalar aqui o Git.
Tá, pessoal? O Git também é importante. Acabei esquecendo de informar para vocês. Tá? O Git ele é o nosso versionador de códigos aí, tá? Então, vamos ver aqui se vai funcionar de novo. Tá lá, agora ele está funcionando perfeitamente. Então, ele está baixando aqui, né, instalando o Lumen. Agora ele vai instalar as dependências, né, do meu projeto. E agora a gente vai aguardar, né, mais um pouco. Como eu falei, esse processo ele é demorado, mas tá lá. Como a maioria das coisas já tinha no meu cache, né, no cache do meu Composer, então ele baixa bem mais rápido. Então tá aqui, ele baixou aqui o nosso Lumen, tá? Ele tá perguntando para mim se eu desejo remover aqui o Git, os arquivos de Git e SVN. Eu vou dizer que sim, tá? Porque depois a gente vai criá-los também, beleza? Eu vou marcar aqui que a gente também precisa instalar o Git, tá? Desculpa aí, pessoal, acabei esquecendo, tá? E vamos lá. Então, a gente instalou aqui, né, o Lumen, tá? Com esse comando aqui. Então, agora ele já está disponível para a gente. Então, se eu entrar aqui no nosso diretório var ww e eu colocar aqui API notícias, perceba que eu já tenho acesso ao meu projeto. E se eu executar agora o comando php -s maiúsculo, tá? Define aqui localhost, por exemplo, e a porta 8000, e eu colocar aqui -t public, tá? Isso aqui ele vai levantar um servidor embutido do PHP, tá? Então isso aqui, ele ao fazer isso aqui, ele já está apontando lá para nosso diretório que starta, né? Que faz a inicialização do Lumen, tá? Que é o public lá, que tem um arquivo index.php. E ele vai procurar esse arquivo e já vai ficar disponível para a gente. Então, ó, nesse momento ele está aqui já com a nossa rota preparada aqui, nossa URL. Então, se eu copiar isto aqui e executar aqui no nosso navegador, perceba que eu já tenho aqui a mensagem aqui, Lumen 7.2.1 e o Laravel Components maior que 7.0. Perceba que ele fez uma requisição aqui, get. Beleza? Então, significa que o nosso Lumen ele está funcionando corretamente, tá? Ele foi instalado corretamente. E é claro que agora a gente precisa o quê? Conhecer a estrutura do nosso Lumen, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Você pode utilizar a ideia que você está mais habituado a trabalhar, que você se sente mais confortável. Eu vou utilizar o PHP Storm aqui, que é a ideia que eu sou acostumado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar aqui o meu projeto do Lumen, tá? Que no meu caso é esse aqui, ó, API Notícias, beleza? Então tá aqui, abri aqui meu projeto, API de Notícias. E aqui eu tenho toda a estrutura de diretórios aqui, né? E os arquivos que o Lumen traz pra gente. Então, aqui o app, né, é onde contém aí basicamente o desenvolvimento da aplicação em si. Então a gente tem aqui o console, tá? O console a gente cria alguns comandos para que a gente possa executar no terminal. Então, a gente tem alguns eventos, né? As exceções, né? Essa classe aqui ela é responsável por lançar as exceções todas as exceções que ocorrerem dentro do framework. Aqui dentro de HTTP é onde ficam os controllers, os middlewares, né? Então quando a gente, por exemplo, for criar uma rota, por exemplo, a gente vem aqui, chama aqui no nosso controller, tá? A gente cria controller. Então a gente tem aí uma variedade de possibilidades aí, né? Os middlewares, né? O middleware de autenticação, a gente poderia também ter um middleware para validação, né? Um middleware para autorização. Então a gente colocaria os middlewares aqui, tá? Os jobs, tá? A gente talvez não vá utilizar jobs, mas se a gente for utilizar eu explico no momento. Os listeners também, tá? Os listeners para ficar
ouvindo, né, algum evento, por exemplo, alguma coisa que a gente definir. Não, os providers, né, são os services providers, né, que a gente pode ter. Então ele já vem alguns aqui por padrão, como o Auth Provider, ó. Né, espera aqui uma API Token. E a gente tem essas possibilidades aqui. Tá? Por padrão, o Lumen coloca as models aqui, né, na raiz do app. Tá? Mas a gente pode criar um diretório de models também, não tem problema. A gente pode criar um repositório um diretório de repository, de service, né, do que a gente quiser criar, a gente vai criar dentro dentro desse diretório app aqui, beleza? O Bootstrap é o responsável aqui, esse diretório é responsável por inicializar o nosso Lumen, tá? Então toda a lógica aqui, autoload, carregamento de classes, a definição aqui do time zone, por exemplo, então é tudo definido dentro deste arquivo app aqui, tá vendo? Então, por exemplo, aqui a gente tem essas configurações de services providers, a gente tem de middlewares, né? Se a gente, por exemplo, for utilizar Facades, Eloquent, então é aqui que a gente vai mexer para habilitar essas coisas aí, beleza? Legal, o database aqui é para a gente trabalhar com os migrations, os seeds, né, factories. Então a gente pode aí criar os migrations, né, para criar as nossas tabelas no banco de dados e os seeds para popular essas tabelas aí, beleza? Então isso aqui é bem bacana também de se trabalhar. O public, bom, o public ele contém aqui o htaccess e o index.php. O index.php ele vai chamar esse app.php aqui, que é o responsável por inicializar todo o Lumen. Então ele é bem simples, simplesmente dá um require aqui, chama o nosso app, tá? O nosso app aqui é um objeto e ele chama aqui o método run, responsável aí por inicializar a execução do Lumen, tá? Então, quando a gente for, por exemplo, sempre que a gente startou aqui, ó, a gente startou no terminal e apontou para dentro desse diretório public. Tá vendo que ele tem um index? Então o index foi lido, né? E automaticamente aí foi inicializado o nosso Lumen. Bom, os resources aqui a gente pode conter as views, caso a gente for trabalhar. Então a gente pode ter, se a gente for, por exemplo, criar views de erro, views de, por exemplo, login, qualquer coisa, a gente coloca aqui dentro dos resources, né, que são os recursos que são acessíveis aí dentro do nosso framework aí. As rotas, tá? Então toda a rota que a gente for criar, então a gente vai criar dentro deste arquivo aqui. Perceba que a gente tem aqui um barra, né, que significa uma rota geral. Então se eu quisesse colocar aqui um barra teste, por exemplo, deixa eu ver se vai reconhecer. E eu chamar novamente, ele já reclamou e falou que não existe uma rota root, né? No caso, uma rota raiz. E se eu colocar aqui uma rota barra teste, então ele já volta a funcionar aqui. Tá? Então todas as rotas que a gente for criar na nossa aplicação, né, na nossa API, a gente vai colocar dentro deste arquivo. Tá? A gente pode ter aí uma variedade de rotas, a gente pode ter grupos de rotas também. Então quando a gente for trabalhar aí com as rotas, a gente vai conhecer um pouco mais das possibilidades que o Lumen disponibiliza aí para a gente. O diretório storage, né, ele contém aqui, por exemplo, os logs, tá, que a gente for gerando, então alguns outros caches, né, de views, cache mesmo de informação, né, de dados. Então a gente vai armazenar tudo dentro desse storage aqui. E claro que se a gente precisar, por exemplo, vamos fazer um upload de imagem, a gente pode armazenar também aqui a imagem aqui, pegar o base 64, enfim, a gente pode fazer esse tipo de coisa dentro do diretório storage, tá? Aqui a gente grava os arquivos mesmo. Então se, por exemplo, for solicitado que a gente gere um arquivo, faça o download, por exemplo, a gente vai gerar o arquivo aqui dentro e aí disponibilizar o arquivo para download, né? Se for o caso. Os testes, aqui a gente, como a gente não vai trabalhar com os testes, tá? Testes unitários, mas se for utilizar testes de integração, testes unitários, enfim, a gente utilizaria e colocaria aqui dentro desse diretório aqui, beleza? Então esse aqui é o responsável por conter os testes que a gente fazer da nossa aplicação aí.
Por fim, a gente tem o diretório vendor, né? O vendor ele contém todas as dependências aí que o nosso composer instalou, tá? Então, o composer ele cria esse diretório vendor e instala, né, as dependências dentro dele, né? Faz o clone das dependências aí. Tá? Então, a gente tem aqui diversos projetos, né? Pode ver que a gente tem aqui dependência do Symfony, a gente tem aqui as PSRs que são super importantes, tá? Então a gente também tem aqui o Monolog para geração de logs, a gente tem aqui o Laravel propriamente dito, tá? A gente tem o Illuminate, então a gente tem aí bastante diretório importante. A gente também tem aqui o .env e o .env.example, tá? Esse arquivo aqui a gente renomeia ele, tá? Como no nosso caso não precisou, porque a gente já tem o .env aqui, mas caso o projeto não viesse com .env, a gente faria uma cópia desse .env aqui e criaria um .env, tá? Eles possuem o mesmo código, tá? Então, perceba que aqui dentro a gente possui aqui todas as variáveis de ambiente que a nossa aplicação lê lá dentro, tá? Então a gente tem aqui o time zone, a gente tem o URL padrão, né? Se a gente vai utilizar o debug está habilitado aqui true, né? O env é local, se fosse por exemplo produção a gente poderia colocar aqui prod, por exemplo, né? O production, enfim, homolog. Então a gente tem uma variedade de variáveis aqui, né? Então aqui ó, as variáveis, né, responsáveis por fazer a conexão com o banco de dados estão aqui, e é aqui que a gente vai definir o nosso acesso ao banco de dados para que nossa aplicação possa se comunicar corretamente com ele. Tá? E quando chegar o momento a gente vai voltar neste arquivo aqui. Beleza? Aqui cache driver, a gente está armazenando em file, e se tem aqui conexão de fila aqui, modo síncrono. Beleza? E claro que se for necessário a gente pode criar aí outras variáveis de ambiente, beleza? Lembrando que é sempre bom a gente criar no env.example e manter a cópia lá no .env, beleza? Por fim, a gente tem aqui o git ignore, a gente não precisa, esses arquivos aqui são utilizados pelo próprio Laravel, a gente também não precisa. O artisan, tá? Se a gente for criar algum comando para executar, a gente pode criar o comando e executar o PHP artisan, por exemplo, que nem o migrate faz, o seeds. Então a gente tem aí uma variedade de comandos que a gente pode criar, beleza? A gente pode utilizar o artisan para facilitar o nosso trabalho aí e executar determinadas tarefas. É bem interessante também. Por fim, a gente tem aqui o Composer JSON e o Composer Lock, tá? O Composer JSON aqui é o arquivo do Composer, tá? Então, o Composer ele tem esse formato, tá? Um arquivo JSON. E aqui ele contém todas as dependências que a gente precisa aí para nossa aplicação. Então, se a gente precisar instalar outras dependências, no caso, a gente vai colocar elas aqui. Se for dependências apenas de desenvolvimento, a gente vai colocar dentro de require dev aqui. Tá? Então aqui ele faz o autoload aqui das classes, né, PSR, ó, tá vendo? Né, faz também algumas configurações aqui e também define aqui um scripts aqui, tá? Então é bem interessante o Composer JSON, tá? Qualquer alteração aqui, se você remover esta linha aqui e executar um Composer Update, o Laravel, o Lumen já não funcionará mais, beleza? Então aqui dentro deste require, né, desse bloco, a gente vai utilizar aí para instalar qualquer outra dependência que a gente vier a utilizar dentro da nossa aplicação e que com certeza vamos utilizar. Então, com certeza vamos instalar aqui ou vamos executar no terminal e automaticamente vai ser inserido aqui para a gente. Beleza? O Composer Lock ele é o arquivo que o Composer cria quando está sendo executado, tá? Para manter aí as mesmas versões aí que está sendo instaladas, né, no seu Lumen, tá? Para manter o mesmo, vamos dizer assim, a mesma estrutura, tá? E por fim temos a configuração do PHP Unit aqui, que é para testes, tá? Então, como já está configurado, a gente nem precisa mexer. E por fim o README aqui, que é o que fica lá no Git, né? No tão famoso Git. Beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo, né? Foi um vídeo de apresentação aí, né? A gente já conheceu
o projeto que a gente vai desenvolver, a gente já conheceu aí o framework que a gente vai utilizar, a gente já preparou também aí o nosso ambiente, né? A gente já instalou o Git, instalamos o Apache 2, instalamos o PHP, né? Instalamos o Composer, que é bem importante, o MySQL. O MySQL Workbench você pode baixar normalmente mesmo, tá? O SEO já reconhece. E claro que a gente vai ter aí bastante código para desenvolver, beleza? Então, galera, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o intuito desta videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado do que a gente vai aprender durante uma série de vídeos que forem lançados nesta trilha. E é claro, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, de deixar o seu like aí no nosso vídeo para fortalecer ainda mais o nosso trabalho e para que o nosso trabalho aí seja alcançado por ainda mais pessoas também, assim como você que deseja aprender novos frameworks e desenvolver projetos que podem ser utilizados aí de verdade, né, no seu dia a dia. Beleza? Então, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos.